tá bom? Então eu vou abrir aqui, que é a edição no pelo. A fala do Tite a gente repercute depois, porque tem a fala do Rizek também, que eles são a capa, mas tem várias outras pessoas que falaram. PVC, o Tirone, Kifuri, enfim, uma porrada de gente falou, né? E a gente vai conversar sobre isso. Primeiro aqui a fala do Adenor. A pergunta foi feita pelo Igor Pereira, repórter do UOL, tá bom? E a gente vai repercutir agora. Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto. E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim, e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino. O segundo, tu é punido para que tu aprenda. Esse fato eu tenho. A outro, que ele é... Bom, beleza, aí foi o grosso, né? O que deu a repercussão foi nesse trecho aí que a gente está vendo agora. Aí tem a fala do Rizek que eu vou colocar aqui também. Enquanto isso, o Rafael comenta que a edição é no pelo, né? Tá tem que ser, bota só o áudio aí, né? Porque senão pode dar ruim. Vou colocar só o áudio. Se aparecer só aqui o áudio, tá bom, né? Deixa eu achar aqui a janela, que tá tudo certo. É essa aqui? Não, é essa aqui. É essa aqui. Achei a janela. Tá aqui. Eu vou deixar ela menorzinha, que eu acho que não vai dar nada. Deixa ela bem menor. Deixa. Não, essa aqui tá bem pequenininha. Torto. Tá aqui pequeno, tá aqui, tá de boa. Vou lá. Essa aqui é a fala do Rizek com relação ao isso. A gente vai botar só a do Rizek aqui, porque tem outras pessoas que falaram mais ou menos na mesma linha. Fica mexendo na tela para cima e para baixo, que daí você dá um pode... algoritmo. Aqui, ó. Opa! Não, mas você bota o play e fica aí para cima e para baixo. Beleza, vamos lá. Prestou um grande desserviço à sociedade. Pronto. Deixa assim. Traçar um paralelo entre o golpe de que o Neymar foi vítima com a condenação por estupro do Daniel Alves. São fatos completamente diferentes. Neymar foi vítima de uma armação, comprovado, e o Daniel Alves foi condenado por estupro, comprovado pela justiça espanhola. As duas coisas são completamente diferentes e, ao traçar um paralelo entre elas, o Tite só reforça o imaginário machista de que a vítima de estupro pode ser também a culpada pela situação. Não pode ser. Tite também deixou claro que optou pela alienação. Preferiu não se informar sobre a situação do outrora homem de confiança dele, o qual ele levou para a Copa do Mundo. Quando ele diz que não tem todas as informações do caso, isso é uma escolha, a escolha da alienação. Porque todas as informações estão publicadas e registradas na imprensa brasileira, espanhola e do mundo. O Tite optou por não mergulhar nelas, o que me soa até estranho, mas é um direito dele. Claro que o Tite não tem culpa nenhuma pelo que fez o Daniel Alves. Assim como os senadores que levaram o Robinho para a Copa, também não tem culpa nenhuma por aquilo que o atacante fez numa boate de Milão. Não, a questão não é essa. A questão é que, num país cuja violência de gênero é tão forte e num esporte tão marcado pelo machismo, pela misoginia, pela exclusão das mulheres, embora a gente esteja melhorando, esse esporte não pode ficar neutro quando grandes personagens, emblemas do futebol mundial, se envolvem em crimes como que Robinho e Daniel Alves cometeram. A alienação é uma escolha. O que não pode acontecer é a desinformação. O que ele fez ontem foi causar desinformação. Mas peraí, então será que o Daniel Alves então foi vítima de golpe? Isso já foi respondido pela justiça espanhola. Uma coisa são os parças do jogador se prestarem a esse papel ridículo. Outra coisa é o Tite, cuja carreira é pautada pela correção, ele é admirado pela correção. O Tite é ídolo do Corinthians,
dirige o Flamengo, treinou a seleção brasileira, e você pode até discutir se ele é bom ou não é bom técnico, mas me parece indiscutível que a carreira dele seja pautada pela correção. E aí alguém tão influente como o Tite traz uma desinformação sobre o caso, me parece grave. O Tite... Bom, vamos lá, agora a gente comenta. Ele aqui, disse ali, né, a questão de, não sei o que, o fato do Neymar foi diferente, mas eu não entendi ali, tipo, pautada por machismo. Eu entendi que o Tite falou ali, eu acho que ele só misturou, tem nada a ver. O Neymar, realmente, ele não fez aquilo, né, foi provado. A própria menina postou o vídeo inocentando o Neymar, todo mundo ainda falou, pô, quis dar o golpe, ainda foi burra, inocentou o Neymar. Mas no caso do Daniel Alves, tem as provas, tanto que ele já foi julgado e foi condenado. Sim. Né? Não tem nada a ver. A gente tem que entrar nesse pormenor aí, não quero fazer de advogado do diabo nem nada, mas fazendo. Primeiro, eu entendo que o Tite quis criar um paralelo de não comparar os casos, mas de falar, na situação do Neymar, me bombardearam com perguntas sobre esse fato. Eu vim responder 18 de 24 perguntas só sobre aquilo e eu não tinha conhecimento do caso. Como o Rizek fala, ele fala, alienação é uma escolha. Se o Tite diz, não tenho acompanhado o caso, não tenho dado nada dos fatos... Mas na época que ele respondeu sobre o Neymar, não teve julgamento, não tinha nada, não estava ali, tinha acabado de acontecer, era uma coisa recente, não teve julgamento, não tinha prova, não tinha nada. Ok, daí eu não posso responder, porque eu só vou falar sobre isso quando, né, a justiça determinar. Agora, no caso do Daniel Alves, é diferente, né? É diferente, porque já foi, o julgamento já ocorreu, já ficou mais de um ano lá, já está mais de um ano preso, né? As informações, todo mundo tem as informações, e ele meio que deu esse medidão aí, né? Então, continuando, quando ele escolhe ser alienado, é uma escolha, ele tem todo o direito de ser alienado. O ponto a gente vive uma época que ou você é 100% bom ou você é 100% ruim, a gente tem que entender que pessoas têm nuances, tá? É ruim a fala do Tite? É ruim a fala do Tite. Por que essa pergunta foi feita ao Tite? Por quê? Houveram muitas questões. É porque ele é treinador do Flamengo. É perseguição. E, gente, vamos, por favor, né? Se ele fosse treinador do Corinthians, do Vasco, do Cachoeiro de Itapemirim... Porque ele teria que responder. Ou da própria seleção brasileira, ele teria que responder. Sabe por quê? Porque pouco antes da Copa do Mundo, o Tite colocou o Daniel Alves numa posição de... Ele representa muito mais do que o futebol. Ele representa uma liderança, ele representa o cara de confiança. Então, assim, ele colocou o Daniel Alves num patamar que, pessoalmente, eu acho que o Daniel Alves nunca atingiu na carreira. Não estou falando dos títulos e do futebol que ele tem apresentado. Exato, é um dos mais vencedores, um dos mais... que mais venceu títulos na carreira, na história do futebol. Mas também, tipo, seleção brasileira, por exemplo, ele nunca chegou nem perto de ser um dos maiores. Então, na posição, hein? Ele ter colocado o Daniel nessa posição, né? No escritório do Tite tem uma foto que o próprio Igor Pereira falou, né? Que tem uma camisa do Daniel Alves pendurada lá na CBF, era o escritório do Tite, porque representava a conquista da Copa América, camisa 3 do Daniel Alves, ele foi o craque daquele campeonato e realmente jogou muito bem, e etc. Então, assim, tudo tem uma simbologia. Por isso que essa pergunta sobre o Daniel Alves foi feita ao Tite, porque ela coube. E gente, a gente tem que entender, uma coisa é jornalismo. O Mauro César falou muito bem sobre isso. O que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, a coletiva de time é você, o tempo inteiro, alisar técnico e levantar a bola para ele bater, né? Então, assim, vai muito influenciador, vai muito jornalista independente ali, que basicamente não questiona, ele só, né, meio que alivia. Não tô falando que é uma regra, tô falando que acontece bastante. E o Igor fez simplesmente uma pergunta de cunho jornalístico sobre uma questão... Que eu acho que caberia, né? Todo mundo, eu acho que todo mundo tinha interesse de saber qual que era a opinião. Já teve gente falar, mas o Tite não tem que se posicionar sobre nada. Concordo. Mas a partir do momento que pergunta, ele responde, ou ele pode falar, não quero falar sobre isso, é um caso muito pesado, fiquei decepcionado, e enfim, acabava. Então, assim, como é um fato relevante sobre a situação que está acontecendo agora, essa condenação do Daniel Alves saiu agora, gente. Ela saiu agora, nessa semana, então ela é recente. E outra, ele escolher não acompanhar o caso também é uma escolha totalmente pessoal. Eduardo, não vai entrar nesse julgamento. Eu botei no Twitter aqui hoje. O Tite fez eu concordar com a Mili Lacombe. Eu vou ler o que ela falou hoje, hein, Eduardo? Vai. Tite falou sobre Daniel Alves. Não tenho, entre aspas agora, tá? Como se fosse o Tite. Não tenho todas as informações sobre o caso, mas se errou, tem que pagar. Daí acabou, aí não é mais ele, agora é ela. Primeiro, não tem todas as informações porque é conivente não ter. Segundo, não é erro.
É crime. Já foi Terceiro, condenado. Exato. Quanta cretinice e covardia em uma declaração e quarto minúsculo. E aí eu tenho que concordar, porque, Eduardo, vamos ser sinceros. Você tem uma pessoa que você gosta, tipo, seu pai, seu irmão, alguma coisa muito próximo de você. Cometeu alguma coisa. Você não ia ter o interesse de abrir ali o jornal ou alguma coisa para saber o que aconteceu? Uhum. É no mínimo, né? É exatamente o que eu falei. É conivente ele dizer que ele não acompanhou. Você é tão próximo do Daniel Alves. Você acha que ele nunca abriu o Globo Esporte no dia lá para saber o que está acontecendo com o Daniel Alves, Eduardo? Pô, até se informou diretamente com a família, né? Já teve sempre o contato, né? É aquela coisa, não é se errou. Porque se errou é quando você está lá no começo do caso. Se errou, que puna. Quando, por exemplo, foi perguntado ao Xavi, estava começando o caso, o Xavi falou, se ele errou, que ele pague. Sempre foi meu amigo, gosto no começo, exato, dele. Não tinha ainda nada. E depois o próprio Xavi, quando foi comprovado já um tempo, foi perguntado de novo e falou, agora não tem mais o que dizer, né? Que ele pague pelo que ele cometeu. E a mesma fala que a gente esperava do Tite. Acho que o Tite, eventualmente, vai voltar a se posicionar e falar, acho que eu passei da linha, acho que eu fiz uma comparação ruim, acho que eu deveria ter falado, me expressado de uma outra maneira. Eu acho que ele quis meio que não se queimar com uma boleirada, que é fato, gente. Você não vê jogadores se manifestando sobre esse assunto. É um assunto pesado, não acho que todo mundo tem que se posicionar também. Eu acho que existe uma cobrança muito efusiva por parte das pessoas. Falando, olha, você tem que falar sobre isso, fala sobre isso, porque se você não falar, você é criminoso assim igual. Como existe muito quando isso, correu tá? o caso do PC Siqueira, os caras cobrando o Cauê Moura e o Rafinha lá de falar que trabalhava junto. Eles poderiam falar, como também eles não têm que dar a declaração. O cara cagou lá. Pô, se um dia eu fizer merda, a culpa é tua? Se eu fizer alguma merda na minha vida? Você que trabalha comigo, vai ter algum pingo de culpa nisso? Não, exato. E aqui, assim, a gente não tem que se furtar de se sentir culpado por eventualmente ter gostado do cara, ou por eventualmente ter sido amigo dessa pessoa, porque você não controla o que ela faz. Né? E existe muito essa coisa. Mas você era amigo daquele cara lá, como teve no Rizek. Mas você falou do Cuca lá em 2018. Pô, meu irmão, sabe, era uma situação diferente, não estava na época, na mídia, não era uma coisa assim, é muito fácil, porque sempre vai ter esse tipo de gente para ficar colocando, olha, no passado você falou tal coisa, ou no passado você sugeriu isso, como se tudo fosse no mesmo balaio e todo mundo tivesse o mesmo pensamento o tempo inteiro, ou se todo mundo fosse conivente ou culpado igual, porque isso acontece muito hoje. Colocam você no mesmo patamar do cara. O cara fez isso? Eu não sei se ele fez. Você é igual. Não, mano, não é assim. Acho que a fala foi infeliz, continuo achando. Acho que ele meio que tentou sabonetar, que eu acho que é um termo que a gente pode usar, deu uma sabonetada ali, tentou escapar pela tangente, tentou responder, mas não respondendo, se colocou numa posição tipo, olha, eu já fui muito perguntado sobre esse tipo de assunto num passado envolvendo um outro jogador. Acabou que essa fala meio que criou um comparativo, embora eu acho que não tenha sido a intenção dele. Eu acho que o que cabe ao Tite é, novamente, numa coletiva de imprensa, ou pedir a palavra e falar, olha, gente, acho que passei do ponto, o Daniel Alves errou, porque já houve a condenação, e agora ele que pague pelo que ele cometeu. Mas você não acha muito estranho hoje em dia que os caras grandes aí são tão pautados pela assessoria de imprensa, ele não estava preparado que ia vir uma pergunta dessa, e ele também não ia querer estar a par do que aconteceu no julgamento para poder ter uma opinião? Você acha que do jeito que é hoje, os caras estão todo brifado aí, já sabe o que vai responder, mandar que não sabia também, eu achei bem então, eu achei infeliz, infeliz. A gente não pode colocar, aquela coisa, a gente entra, é uma fala infeliz, ponto. A gente não pode colocar o Tite no mesmo balaio do cara que tá lá, mano. Porque é isso que fazem. Ele é assim. Não, gente. Pessoas cometem erros, velho. Todo mundo, o tempo inteiro. Tá? E eu não tô falando do Daniel Alves, tá? Tô falando do Tite. O Tite cometeu o erro do Daniel Alves foi um crime. O erro do Daniel Alves é muito além do erro. É um erro que é um crime. Exato. Do Tite é um deslize. Cometeu um deslize, tá? Do mesmo jeito que a família do Neymar e pagar o negócio lá também entendeu? São erros, tá? Eu acho que tem posturas e posturas que podem ser tomadas nesse tipo de situação, mas, de novo, é muito complicado. Você coloca pessoas que conviviam intimamente entre si, você vai um monte de coisa nessa história que a gente às vezes não tem conhecimento, porque só fala, todo mundo opina. Tem família aí que o pai faz uma cagada, o filho, por mais que saiba que o pai fez a cagada, vai lá, paga uma fiança, alguma coisa do tipo. Exato, você vai julgar o filho por ter ajudado o pai que fez cometeu um crime.
Não que tenha nada a ver com nada. Mas eu tô falando, ainda tem a família do cara, que às vezes não tem, não vai ter a mesma condição financeira e agora precisa de auxílio. Tem um monte de coisa que a gente... que só do São Paulo por mês ele leva 500 milhas, né? Então não entendi muito bem. Se está congelado os bens, eu não sei. A gente não tem como saber todas as nuances de um caso. A gente sabe o que é público. Que ele foi condenado e que ele cometeu o que ele foi... Dentro de todo esse caso público, a gente opina. Né? A gente opina em cima de tudo isso. Então, publicamente, é isso. A gente tem a condenação do Daniel Alves, ela é um fato incontestável, ele vai ter que cumprir pelo crime que ele cometeu, e as pessoas que falem e comentam sobre o caso e perguntam, é tudo lícito, gente. É tudo normal. O Tite deslizar, ou um outro jogador acabar cometendo um erro falando, essas coisas vão acontecer. O que não se pode fazer nesse tipo de caso é aquela coisa de apontar todas as armas para a pessoa que cometeu um deslize, que é uma fala que acaba sendo infeliz em momento ou outro. Porque é isso que acontece. Você pode criticar sem apontar como se a pessoa fosse igual à que está presa. É esse o ponto. Exato. Entendeu? Porque é essa coisa que se faz. Se iguala como se fosse criminoso igual. E não é, velho. Você joga o peso igual, né? Você joga um peso igual numa fala infeliz. Tá? Então, assim, não vou falar, pô, o Tite é uma pessoa ruim, porque é isso que estão fazendo. Ele só sabonetou para não se indispor com o amigo que cometeu o crime. Pois é, então, assim, espero que o Tite volte a se manifestar, e acredito que ele vai fazer isso, e que, enfim, ele é uma pessoa pública e, obviamente, a opinião dele tem peso nisso, até pela relação muito próxima que ele viveu com o Daniel Alves. Isso vale para qualquer jogador que viveu ali com o Daniel. Se ele foi criticado por levar o cara velho para a Copa, imagine agora se não ia ser criticado. Exato, né? Ele foi criticado naquela época, foi perguntado várias vezes sobre isso, né? Então, assim, ele vai ter que responder eventualmente porque era uma pessoa muito próxima a ele. E não quer dizer que a proximidade fazia com que ele soubesse de todas as coisas que o cara faz, porque ninguém sabe. Você sabe o que você faz. Só, tá? Né? Às vezes nem a pessoa que mora com você sabe tudo 24 horas do dia dela. Normal, cara. Esse é o normal da vida, tá? Então, entendam isso e espero que vocês tenham entendido o ponto do vídeo aqui. Tá? Deixa nos comentários também. Quero saber de vocês o que vocês acham desse